Abra sua Bíblia em Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Queridos, o nosso Deus, Ele não mudou. O nosso Deus é imutável. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Que o nosso Deus não mudou. Ele continua o mesmo. Apesar de tudo, querido, que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, o nosso Deus continua o mesmo. E aqui, em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vou repetir o texto. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Queridos, pela manhã, ao ministrar a ceia do Senhor, eu citei uma frase de um jornalista que eu tinha ouvido a semana passada. O jornalista, ele citou um líder religioso, foi visitar na Alemanha, um lugar onde Hitler manteve presos judeus e ali exterminou muitos, milhares, um centro de concentração. E esse líder religioso, ele falou algo, o jornalista, ele se referiu a isso. Esse líder religioso, ele perguntou, fez a seguinte reflexão: aonde estava Deus? Aonde estava Deus quando Hitler, matou milhares e milhares de judeus? E esse mesmo jornalista, ele usou uma outra reflexão, de uma outra pessoa, dizendo: aonde está Deus diante dessa pandemia? Queridos, e eu falei de manhã, Deus, Ele está no mesmo lugar. A Bíblia diz que Ele está sentado num alto e sublime trono. E nós somos tentados, como seres humanos, a fazer esta pergunta quando nós sofremos algo terrível, quando nós passamos por algo terrível, quando nós nos deparamos com uma situação difícil, terrível, que muitas vezes nos impossibilita, nos para, nos torna impotentes diante das situações como essa que nós estamos vivendo agora, esta Covid-19. Nós somos tentados a indagar: aonde está Deus? E Deus, então, queridos, eu comecei a refletir sobre isso. E eu, orando a Deus, falei: meu Deus, por que as pessoas, elas não entendem? Refletindo, e Deus então ministrou meu coração, eu continuo no mesmo lugar. Deus, queridos, Ele continua não somente no mesmo lugar, mas Ele continua o mesmo. Ele não mudou, amados. Ele continua o mesmo Deus. E eu falei pela manhã também que as pessoas, quando elas trilham seus caminhos egoístas, os seus caminhos de vaidade, andando pelos seus próprios,
pensamentos, elas não perguntam onde está Deus. Interessante isso. Quando elas trilham seus caminhos, buscando a sua própria vaidade, o seu próprio ego, o seu bem próprio, elas não perguntam onde está. Mas a hora que quando a casa cai, ser assim, aí elas então lembram de Deus. E eu comecei a pensar essa semana também, né? Onde estão aqueles que zombavam do Senhor Jesus, fazendo filmes, zombavam de Jesus no carnaval, zombavam de Jesus nas ruas, nas praças, aonde? Queridos, nós precisamos hoje, como eu falei pela manhã, olhar para dentro de nós. Tempo de arrependimento. É tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós fazermos um concerto com Deus. Para que, queridos, Ele possa do seu alto e sublime trono olhar para nós e ter misericórdia de nós. É um tempo que nós precisamos entender isso. E essa semana passada foi uma semana triste, onde eu vi uma notícia, onde milhares e milhares de brasileiros, e por sinal, um pastor falou, crentes, curtindo uma live de uma cantora com um copo de cerveja do lado, com um copo de bebida do outro, milhares e milhares de pessoas curtindo aquilo, queridos. Num tempo como esse, onde nós devemos nos voltar para Deus, as pessoas parecem que não entenderam ainda. E principalmente os nós, cristãos, povo de Deus, parece que nós não entendemos ainda. Que é hora de nós nos arrependermos. A Bíblia diz: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu então ouvirei do céu, diz o Senhor. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos da IBN, você que me ouve, nós precisamos entender. Nós precisamos entender, queridos, o tempo que nós estamos vivendo. E esse tempo é um tempo de nós nos voltarmos para Deus, em arrependimento. Consertarmos com Deus a nossa vida. Buscarmos a Deus, queridos, de todo o nosso coração. Deus, Ele continua no mesmo lugar. Deus continua o mesmo. Ele não mudou. Esse texto que nós lemos aqui de Hebreus capítulo 3, versículo 8, diz assim que Ele é o mesmo. Esse texto está falando que Deus, Ele é o Deus imutável. Queridos, pode passar os tempos, pode passar as eras, pode passar as épocas, os séculos, mas Ele continuar sendo o mesmo Deus. Em Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus declara para o seu povo: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor, não mudo. Deus mesmo está declarando que Ele não muda. Pode passar tudo mesmo, passa. Todas as coisas passam. Mas Deus, Ele é o mesmo. Queridos, o mesmo Jesus que estava presente na criação, a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e por meio dEle. Queridos, todas as coisas que o Senhor estava ali, naquele momento criando, o mesmo Jesus que estava presente na criação, o mesmo Deus, é o mesmo, queridos, que também nos deixou, amém, uma palavra poderosa dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. O mesmo Jesus que edificou a sua igreja há mais de 2000 anos atrás, Ele continua o mesmo. O mesmo que operou grandes sinais e maravilhas quando esteve aqui nessa terra. Curou cegos, surdos, mudos, ressuscitou mortos.
Ele é o mesmo Deus hoje. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Jesus, queridos, é o mesmo hoje e para sempre, de eternidade a eternidade. Aqui no Salmo de número 90, no versículo 1 e no versículo 2, a Bíblia diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasse a terra e o mundo, antes, queridos, que o mundo existisse, Deus era Deus. Antes que os montes nascessem ou que se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia. Deus é Deus, de eternidade a eternidade. E, queridos, isso quer dizer, queridos, que o que Ele fez, queridos, Ele pode fazer hoje, na minha vida e na sua vida. O que Ele fez no passado, Ele quer fazer na minha vida e na sua vida hoje. As mesmas obras, as mesmas maravilhas, os mesmos sinais, os mesmos prodígios que Ele operou no passado, Ele é o mesmo Deus e Ele pode operar hoje no presente. E tudo aquilo que foi escrito aqui, a Bíblia diz que para o nosso ensino foi escrito, amado. Foi para que através da palavra nós pudéssemos crer, nós pudéssemos ter esperança. Então, quando nós olhamos para a palavra e vemos Deus fazer coisas extraordinárias, é porque Ele quer fazer coisas extraordinárias hoje, no século 21, no ano de 2020. Amém? Amém, povo de Deus que está aqui presente, amém? Pode falar amém também, não tem problema não. Glória a Deus, sei que você está falando amém aí no seu coração, mas pode falar amém, você me ajuda aqui. Aleluia. E queridos, aqui na IBN Dourados, nós começamos o ano debaixo de um decreto. Todo ano nós começamos debaixo de um decreto. O ano de 2019, nós começamos o ano de 2019, nós passamos o ano de 2019 declarando que era o ano da vida abundante. Queridos, nós tivemos aqui no final de ano, no culto da virada, irmãos, uma explosão de testemunhos. Teve pessoas que ficaram sem dar o testemunho aqui no dia 31, no culto da virada, porque faltou tempo. Eu nem preguei direito no culto da virada, porque havia muitos testemunhos, porque nós estávamos debaixo de um decreto. Não do decreto do pastor Natanael, não do decreto de uma religião, mas o decreto da palavra de Deus. E nessa semana, queridos, o Senhor me incomodou com isso. O Senhor ministrou forte na minha vida, dizendo: eu não mudei. Eu não mudei. Vocês começaram um ano debaixo de um decreto, que 2020 é o ano do extraordinário de Deus. Nós ministramos aqui, passamos 12 dias aqui, do dia 2 ao dia 13 de janeiro, amém? Nas primícias do dia, aqui às 5:30 da manhã, nós estávamos aqui de joelhos, nós estávamos aqui ministrando a palavra, declarando, amém, a palavra de Deus, confessando a palavra para cada mês do ano de 2020, declarando que 2020 é o ano do extraordinário de Deus. Aí de repente surgiu uma praga, surgiu a Covid-19, do nada surgiu, apareceu, e queridos, e nós estávamos cheios de expectativas, de repente nós nos encolhemos, nós fomos nos encolhendo até nós ficarmos quase desaparecidos, sumimos.
Será que Deus mudou? Será que Deus se esqueceu? Será que Deus, por causa da Covid-19, Ele retirou esse decreto de nós? Não. Não, queridos. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se engane. E se Ele liberou a palavra de 2020, que Ele sabia. Nós oramos aqui, queridos, naqueles 12 dias, nós oramos dizendo dessa maneira, nós oramos bem assim: Senhor, por mês de janeiro, Senhor, nós não sabemos o que vai acontecer em janeiro, mas o Senhor sabe. Vai à nossa frente. Os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Eu não sei o que vai acontecer em fevereiro, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que vai acontecer em março, mas o Senhor sabe. Eu não sei o que vai acontecer em maio, em março, em abril, em maio. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Deus sabia de tudo o que iria acontecer, querido. Na sua onisciência, Deus sabe de todas as coisas. E nós começamos o ano declarando Efésios 3:20. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse foi o versículo, queridos, base. Esse tem sido o nosso versículo base deste ano de 2020. Nós temos crido nessa palavra, que Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E o nosso Deus não mudou, queridos. A promessa de Deus não mudou. A palavra de Deus não mudou. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. A palavra de Deus não passa. Esse vírus vai passar, a crise passa, tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus, ela é poderosa, amados. E nós estamos debaixo de um decreto da palavra de Deus, que 2020 é o ano do extraordinário de Deus. O que é o extraordinário? Aquilo que não é ordinário, né? Aquilo que não é comum. Aquilo que é inimaginável. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Aquilo que os olhos não viram, você não viu ainda. Aquilo que Deus vai fazer neste ano na sua vida, na minha vida, na vida daquele que crê, daquele que está debaixo desse decreto, e é o ano do extraordinário de Deus, olho nenhum viu. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem. Ninguém nunca pensou, ninguém nunca projetou, ninguém nunca planejou. Deus, na sua palavra, declara: eu tenho preparado para aqueles que me amam. Amém, amados? Deus tem preparado para nós o quê? O extraordinário. Independente, queridos, das circunstâncias, independente daquilo que nós estamos vivendo à nossa volta, Deus não mudou. Deus não mudou, a sua palavra não mudou, o seu decreto sobre nós de vida, de extraordinário, não mudou, queridos. Eu creio nessa palavra. Deus ministrou forte ao meu coração nessa semana. Eu não mudei, a minha promessa não mudou. Não mudou. Eu quero encerrar essa palavra do Evangelho de João, no capítulo 11. É interessante, queridos, João capítulo 11, versículo 40.
E Jesus ele traz uma palavra para duas irmãs. Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Lázaro estava morto. Lázaro já estava sepultado 4 dias. E Jesus então ele chega ali e Marta fala para Jesus: Jesus, Lázaro já cheira mal, não tem mais jeito. Quem sabe você está pensando, o ano de 2020 já foi. Nosso ano está perdido. Marta falou para Jesus: Jesus, Lázaro, meu irmão, não tem mais jeito. Já cheira mal. Já fazem 4 dias que ele está sepultado. Não há nada que possa fazer. Quem sabe Marta, dentro de si, estava dizendo: nós temos que nos conformar, se conformar com essa situação. O povo da fé, queridos, ele nunca se conforma. O povo da fé, queridos, ele nunca, ele joga as armas. Ele nunca se entrega. O povo da fé é aquele povo que persevera. O povo da fé é o povo que crê, que ele sabe que Deus a qualquer momento ele vai se manifestar, a qualquer momento ele vai se levantar do seu trono. E Jesus então dá uma palavra para Marta, para aquelas irmãs que estavam ali chorando. Jesus fala para Marta assim: então Jesus lhe disse: não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Nós conhecemos esse texto. Mas não basta conhecer o texto, amados. Nós temos que crer nesse texto. Esse texto ele precisa ser real para nós. Porque foi o Senhor Jesus que declarou, não somente para Marta, mas isso foi registrado, está aqui, é para nós também, é para nós nesses dias. Se eu crer, eu vou ver, eu vou contemplar a glória de Deus, o extraordinário de Deus neste ano de 2020. Eu vou ver, eu vou experimentar aquilo que Deus preparou para mim, aquilo que Deus tem para entregar a mim neste ano de 2020. E se você crer, você também vai experimentar isso na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai experimentar a glória de Deus, você vai experimentar o extraordinário de Deus. Então creia, apesar de tudo, creia, apesar das circunstâncias à sua volta, nunca pare de crer, creia. Jesus estava falando para Marta: Marta, não importa, não interessa se ele chegou, não interessa se ele foi já sepultado há 4 dias, não importa, Marta. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. E é o que Deus está falando para nós essa noite, não importa. Nós ouvimos tantas coisas, tantas notícias que querem nos abater, trazer tristeza, amargura, trazer insegurança, trazer medo. Mas o que o Senhor Jesus quer de nós hoje é que nós creiamos. Este é o ano do extraordinário de Deus. É ano do mar se abrir, é ano de andar sobre as águas,
É ano do maná descer do céu. É ano, queridos, da água sair da rocha, jorrar da rocha. Amém? É ano, queridos, de vermos o extraordinário de Deus, de vermos as maravilhas de Deus, porque é nesse tempo que Deus se manifesta, é nesse tempo que nós conhecemos a Deus, é nesse tempo que nós vemos a glória de Deus, quando nós cremos. Então creia, apesar de tudo, creia, apesar das circunstâncias, continue crendo, e você verá a glória de Deus. Amém? Este é o ano do extraordinário de Deus. Amém, queridos? 2020, nós estamos debaixo de um decreto da palavra de Deus. Ele que é poderoso para fazer muito mais, tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Há um poder de Deus operando em nós. Nós não vemos, nós não podemos ver. Muitas vezes nós não sentimos, mas há um poder de Deus operando. Amém? Deus está indo à frente, quebrando as muralhas, destruindo as barreiras. Como diz a palavra de Deus, quebrando os portões de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro. Amém? Deus está à nossa frente, endireitando as veredas, aplanando os caminhos. Amém? Abrindo caminho no deserto. Deus está indo à nossa frente. Creia em nome de Jesus. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Rejeite agora em nome de Jesus toda incredulidade, todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que por vezes as notícias dos jornais, da internet, ela produziu dentro de você. Rejeite agora em nome de, quem sabe você mesmo, você falou, olha, esse ano já foi, não pode esquecer. Não, você vai ter uma palavra diferente a partir de hoje. Você vai confessar isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Você vai confessar em nome de Jesus Cristo. Você vai declarar isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o ano do extraordinário de Deus, e eu vou viver o extraordinário de Deus. Rejeite toda palavra negativa que você liberou. Rejeite todo pensamento contrário à palavra de Deus nesta noite que você teve, em nome de Jesus. Comece a rejeitar agora. É guerra, queridos, é guerra. É guerra por quê? Porque o diabo trabalha para trazer todo tipo de insegurança. O diabo, ele usa essas ferramentas da internet, da televisão, para trazer insegurança ao nosso coração, para trazer medo, para trazer pânico. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos dar fé. A palavra de Deus vem para nos colocar para cima. A palavra de Deus vem para nos fazer crer no impossível. Aleluias, crer que Deus, Ele tudo pode. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele pode abrir caminho no deserto, Ele pode abrir caminho aonde não existe caminho. Ele pode fazer coisas, queridos, que nós não podemos fazer, ir em lugares que nós não podemos ir, chegar a lugares que nós não podemos chegar. Aleluias, Deus é o Deus do impossível. Creia nisso nessa noite. Pai, nós estamos debaixo de um decreto, ó Deus, que o ano de 2020 é o ano do extraordinário de Deus, e nós não podemos perder isso, Pai. Nós não podemos deixar de crer nisso, meu Deus. Isso depende, meu Deus, a nossa vida. Isso depende a nossa, ó Deus, a nossa fé, a nossa convicção, Deus, que temos em Ti, na Tua palavra. Ó Deus, na aliança que nós fizemos um dia contigo. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, a permanecer fiel à Tua palavra, fiel a Ti, meu Deus, fiel a esse decreto, ó Deus, que foi liberado sobre nossas vidas neste ano de 2020, meu Pai. No nome de Jesus, rejeitamos o medo, rejeitamos a insegurança, rejeitamos, ó Deus, o pavor, o pânico, rejeitamos, ó Deus, em nome de Jesus, a depressão, Deus, toda a opressão do maligno que tem vindo sobre a nossa casa, ó Deus, nós rejeitamos em nome de Jesus. E declaramos, ó Pai, ó Deus, a fé em nossos corações. Declaramos, ó Pai, que vamos crer em nome de Jesus Cristo,
crer nesse decreto, crer na palavra que foi liberada no início deste ano, Pai, porque tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. A tua palavra permanecerá. E o Senhor disse na tua palavra, Deus, através, ó Deus, do apóstolo João, aleluias, que aquele que faz a vontade de Deus também permanece. Aquele que fica firme na palavra de Deus também permanece para sempre, aleluias. Glória ao teu nome, Pai, porque nós temos a tua palavra nessa noite. Iniciamos mais uma semana, Senhor, debaixo desta palavra. Iremos perseverar nessa palavra, no nome de Jesus. Amém e graças.